Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou a Fátima, eu faço parte do grupo de trabalhadores do Núcleo Espírita O Semeador e quero te convidar hoje para mais uma palestra. A palestra de hoje tem como tema familiares, tema super importante, né? Familiares está no livro da Esperança, que é um livro psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, seu mentor. Ele está na lição 39, esse tema. Então, antes da gente iniciar com essa palestra, eu quero convidar você a buscar, se você sentir esse desejo, né, se você tem esse hábito, o teu copo de água ou uma jarra, uma garrafa, como preferir, e deixar aí para que possa ser fluidificado no final da nossa palestra, certo? E agora eu quero te convidar para a gente fazer a nossa prece inicial. Sinta-se à vontade para que a gente possa fechar os seus olhos, né? Ou não, se preferir ficar de olhos abertos, ok? Então vamos assim, elevando os nossos pensamentos e nos ligando com os nossos mentores espirituais. Vamos nos ligando ao plano superior, ao nosso Divino Pai, ao nosso Mestre Jesus e pedindo a permissão deles para que possamos mais este momento aprender, nos fortalecer, para colocarmos em prática as lições que o nosso Mestre Jesus nos deixou, contando com o amparo e o apoio dos nossos mentores, que nós possamos pedir permissão para iniciar essa palestra, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Quando a gente fala desse tema, né, família, familiares, a gente já fica pensando, porque é um tema muito agradável, porque a maioria de nós temos motivos para comemorar nosso convívio familiar, né? Porém, temos momentos muito difíceis. E em família, nós precisamos ter muito exemplo de caridade, muita dedicação, muita tolerância, né? Então eu vou ler aqui uma passagenzinha rápida, né? Uma frase de Jesus que está em Marcos, no capítulo 3, versículo 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus menciona nesse momento que qualquer pessoa que estiver fazendo a vontade de Deus será também sua família. Essa passagem se dá no momento em que muitas vezes as pessoas questionam, né, por que de Jesus andar com outras pessoas e não com seus familiares, embora sua mãe, né, logo começa a lhe acompanhar, mas por que dele ter esse comportamento de colocar no lugar da família dele qualquer pessoa, qualquer outro ser humano que fizesse a vontade de Deus? Porque nós somos todos filhos de Deus, né? Nós somos parte de uma grande família. E a gente tem também no capítulo 14, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, um trecho que diz o seguinte: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o corpo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. E aí a gente pensando nessa passagem, a gente vê que como ela é, né? Como ela é verdadeira, né?
É uma família espiritual, quem está com alguém pelo laço espiritual, ele vai perceber que o laço é muito forte. E ele é tão forte que ele atravessa reencarnações e reencarnações, né? O princípio da nossa base de ensino, o princípio da base da nossa doutrina é a reencarnação. E dentro da reencarnação, nós sabemos que estamos numa reencarnação e tivemos anteriores e teremos futuras encarnações, principalmente estando num planeta como o nosso, que é um planeta de um misto de escola, né, e hospital aí. Então, quando a gente pensa nesse laço espiritual, muitas vezes a gente percebe que existem pessoas que não são da nossa família consanguínea, mas com as quais a gente tem um laço que dura anos, anos, e vai em frente, assim, 40, 50 anos, 20, 30, 60, 70. E isso prova que ali existe um laço espiritual. E quando esses laços não são espirituais, que eles são da matéria, isso fica claro quando muitas vezes eles já acabam mesmo na própria existência que nós estamos vivendo. É o caso, por exemplo, de casamentos, muitas vezes contraídos com aquela pessoa que, de certa forma, não faz parte da nossa família espiritual, não tem conosco um laço espiritual. Então, muitas vezes o casamento acaba e as pessoas somem, né? Desaparecem, nunca mais ouve falar daquele cônjuge, principalmente quando não se teve filhos, né? Então é comum isso acontecer, e daí ficam como estranhos. Então isso realmente é algo que fazia parte desse segundo tipo de família, desses laços que são materiais apenas, né? Então, a nossa família, ela acaba sendo o primeiro lugar onde a gente precisa trabalhar a nossa caridade. Não é fácil. É o local onde a gente precisa trabalhar a nossa caridade primeiramente. Então, assim, por quê? Porque lá fora muitas vezes é fácil, né? A gente fazer o bem para as pessoas, né? Às vezes até auxiliar financeiramente, auxiliar com o nosso tempo, né? Não é difícil muitas vezes suportar alguém que tenha sido um agressor dentro do na nossa vida, sendo que foi lá na rua, amanhã eu não vou vê-lo, né? Ou eu não vou vê-lo nunca mais, ou eu posso vê-lo no meu trabalho, mas também eu não preciso conviver com ele diretamente, apenas no processo de trabalho. Então é muito sacrifício para nós quando essas coisas acontecem no nosso dia a dia. Então, porque, por exemplo, se eu amparo uma pessoa na rua, eu posso dedicar o maior amor a ela naquele momento, por vê-la numa situação muito difícil. Nossa, eu vou com meu coração cheio de amor, cheio de boas intenções, né? Porque a gente não é vinculado a ela com compromisso direto. Nós não somos, ela não vai fazer parte da nossa vida o tempo todo. Mas em casa, nós somos constrangidos a esse exercício constantemente. Nós somos realmente chamados a responder por esse exercício de assistência aos nossos familiares. Então, é lá no nosso cantinho, lá no nosso, na nossa, como dizem os antigos, na nossa palhoça, seja no nosso palacete, ou seja no nosso casebre, que nós precisamos realmente demonstrar quem nós somos. É lá que Deus nos experimenta, é lá que Ele verifica a nossa maturidade, ou o proveito dos bons conselhos que a espiritualidade nos passa, das lições de Jesus, é lá que fica confirmado o quanto nós estamos aprendendo ou não. E agora, então,
nós temos uma prova muito maior de que é lá por conta desse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia. Como tem sido difícil para algumas pessoas poder fazer uma convivência, pessoas que tiveram que ficar, que estão ainda muitas meses e meses dentro de um mesmo lugar, muitas vezes um lugar pequeno, com crianças, é onde as coisas aparecem, no dia a dia, querendo ou não, o momento que a criança vai para a escola, o momento que o marido vai trabalhar, o momento que a mulher vai trabalhar, todo mundo chega tarde, todo mundo chega um pouco cansado, mas, enfim, conviveu com outras pessoas, e aí é mais fácil, né? Chegar e ter um convívio ali de 4 horas, 5 horas, e vamos dormir, e amanhã começamos tudo de novo. E quando nós acordamos e dormimos, acordamos e dormimos, acordamos e dormimos, e passamos 24 horas com aquelas pessoas ali dentro, daquele mesmo lugar. Então, às vezes a gente, em alguns casos, são famílias pequenas, né? Às vezes é o pai e a mãe um filhinho, o pai e a mãe dois filhinhos, e às vezes são os irmãos, são os pais, irmãos mais velhos, muitos desempregados, né? Alguns precisam trabalhar, não tem espaço, não tem sossego, enfim. É nessa hora que nós precisamos realmente pensar quem são os nossos familiares e como nós estamos prontos para estar ao lado desses familiares, que são esses laços de família, esse cadinho da depuração aqui na Terra, né? Então, o Emmanuel, aqui nessa lição de hoje, do Livro da Esperança, ele fala assim: para a gente contemplar o espaço estreito que serve de moradia, como se fosse um livro de lições, que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência, ou seja, né, como se fosse uma sala de aula. Então, às vezes, nos colocando como se fosse numa sala de aula. Então, cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Então, em um é a paciência, no outro é a lealdade, em outro o equilíbrio, a abnegação e também muitas vezes a firmeza e a brandura, né? Como no caso com as crianças, por exemplo, de podermos estar esse período inteiro sem poder sair, sem a criança poder brincar fora, tendo que estudar na casa, tendo que brincar na casa. E muitas vezes é onde a gente vai precisar ser firme com algumas coisas, mas também sendo brandos, né? Então a gente não pode esquecer disso. E ele nos coloca que mesmo que a gente tenha aí um preço bem alto, porque muitas pessoas, por não estar no seu laço, na sua parentela espiritual, né, mas sim na material apenas, acabam tendo um preço muito alto mesmo, mas que é necessário, né? Então, daí ele nos fala, Emmanuel nos lembra, né, nos fortalece para isso, para que a gente possa fazer mais ainda a nossa demonstração de humildade, de serviço, né, perante os nossos queridos companheiros aqui. Que a gente possa, de fato, cuidar melhor dos nossos pais, maridos, esposas, filhos, irmãos, né? Porque a nossa vitória moral junto dela depende a nossa admissão aí, né? O nosso passar de ano, a nossa admissão definitiva entre os nossos amados que nos esperam no mundo superior, né? E que isso vai ser importante para que nós possamos realmente viver mais felizes numa família maior, que é a família do Pai, que é a família que nos espera aí na espiritualidade maior, né? E aí, só para a gente finalizar, um outro livro que também é do Emmanuel, né, através do Chico Xavier,
que é o rumo certo, na lição 20, familiares e amigos. Então, nesse livro, Emmanuel vem falar para a gente que nós precisamos tomar muito cuidado como nós cuidamos da nossa família, né? Porque muitas vezes a gente quer olhar para ele como ele sendo nosso familiar. A gente gostaria que ele tivesse um jeito nosso, a gente gostaria que ele acreditasse no que a gente acredita, a gente gostaria que ele fizesse as coisas que a gente faz, a gente gostaria que ele trabalhasse naquilo que a gente gostaria, naquilo que nós sonhamos, né? A gente gostaria que ele seguisse determinado caminho. Só que nós precisamos entender e enxergá-los como criatura de Deus, assim como nós. Nós não detemos nenhum poder sobre esse companheiro. Então, muitas vezes, a gente queria que ele estivesse trabalhando com a gente, aspirando das mesmas ideias, né, dos mesmos ideais, da mesma fé. E muitas vezes também gostaríamos de não vê-lo sofrendo, e aí, ao vê-lo sofrer, nós vamos querer a todo custo dizer para ele que o caminho não é aquele, por isso ele está sofrendo, gostaríamos que ele viesse conosco. Só que essa não é o desejo do Pai, porque nós somos criaturas individuais. Nós responderemos individualmente por tudo aquilo que nós fizermos. Então, vai ser muito importante que nós consigamos respeitar, essa é a palavra, a individualidade de cada um. Nós poderemos, sim, de toda forma, trazer os nossos entes queridos para as nossas orações, porque pode ser que o que nós queremos, de fato, não vai ser possível. Pode ser que o que nós queiramos seja que ele venha, que ele enxergue, que ele pense como nós, dentro de uma doutrina consoladora, mas que ele não está maduro ainda para tal coisa. Então, o que nós precisamos é respeitar. Acima de tudo, respeitá-los muito. E nós costumamos dizer sempre que, assim, se nós não pudermos fazer mais nada por aquele que está ao nosso redor, aquele que nós gostaríamos de ajudar, de auxiliar, de tirar daquela situação de dor, de tirar daquela situação de sofrimento, de tirar daquela situação que nos parece que os levará à finitude da vida, né, de uma maneira muito triste, nós precisamos manter o que nós podemos manter, que são as nossas orações. Então, quando não valem mais conselhos, quando não valem mais palavras, quando nós entendermos que nós não precisamos destas palavras, aí nós conseguiremos continuar ajudando, auxiliando, envolvendo nossos entes queridos em nossas orações. Então, quando ele finaliza aqui o Emmanuel, nessa outra lição, ele fala assim: e acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas, saibamos respeitar no próximo a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Então, a gente precisa respeitar que cada um tem o seu tempo, que cada um vai passar pelas suas necessidades e que muitas vezes nem nós, nem eles resgatarão o que precisam sem dificuldade ou dor. Então, isso é muito importante que nós possamos pensar. Sempre que todos nós, cada um passará por aquela dificuldade, aquela dor, para que possa realmente depurar tudo que existe para depurar
na sua reencarnação, nessa sua oportunidade. Porém, o que a gente pode dizer é que nós não podemos nos furtar de estender a nossa mão, de compreender, de emprestarmos o nosso ombro, o nosso ouvido, o nosso melhor sorriso, os nossos recursos materiais, quando pudermos, e de qualquer forma que nós possamos interceder principalmente com as nossas orações. E cada um tem seu tempo. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos agora, nesse momento, reunir os nossos corações, os nossos pensamentos, para que nós possamos também oferecer aos nossos irmãos um pouco disso que nós temos para oferecer e que podemos oferecer em todo momento da vida. Nesse momento nós vamos fazer isso através das nossas vibrações de amor. E assim, então, aqueles que quiserem manter seus olhos fechados, sintam-se à vontade, caso contrário também. E assim vamos unindo os nossos pensamentos e corações e vamos de mãos dadas até Jesus. E com Ele até o Pai da vida, para que se faça presente dentro de nós o Teu amor e que possamos doar amor, paz, luz, tolerância, esperança por todo o nosso planeta Terra, pelos países que mais sofrem, pela violência, pela miséria, pela discriminação, por conflitos religiosos, por guerras de interesses, pela pandemia, e que nós possamos envolver em vibrações de amor, de sabedoria, todos os nossos governantes, todos os nossos parlamentares de todo o planeta, para que eles possam olhar para o seu povo com muito amor. Possamos vibrar intensamente por todos os lares, por todas as casas de caridade, por todos os templos, centros, igrejas, por todos os lugares onde, neste momento, mesmo sem condição de ser presencialmente, que as pessoas se unam em seu nome, Jesus. Que nós possamos vibrar intensamente por todos os irmãos da Terra, por todas as famílias, por todos os doentes, todos aqueles que se encontram encarcerados, todos os nossos irmãos que vivem em situação de rua, todas as nossas crianças, em todos os lugares, os nossos jovens, nossos idosos, por todos os profissionais, especialmente aqueles que nesse momento convivem com essa pandemia, sejam eles os profissionais da saúde, da segurança, da limpeza, os profissionais das manutenções administrativas e todos os nossos irmãos da Terra, principalmente aqueles que precisam mais da luz do nosso Divino Mestre Jesus. E vibremos também pelos nossos irmãos que já se foram antes de nós para o outro lado da vida, onde com certeza são amparados por Jesus, que nós possamos deixar uma vibração especial para que Jesus leve onde for mais necessário. Que assim seja, graças a Deus, e nós lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade e pedimos permissão para finalizar a nossa tarefa dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus esteja com você, que essa seja uma semana linda e abençoada e que você possa estar nos assistindo aí no canal, pois toda semana temos 2 palestras, para que você possa também fortalecer nesse momento tão difícil
aí o seu coraçãozinho. Muito obrigada e até mais.